Bom dia, meninos! Vamos começar mais uma aula de história? Então, vamos lá. Eu vou passar para vocês agora. A gente vai iniciar a explicação da chamada Segunda Guerra Mundial. Então, foi enviado para vocês aqui pelo WhatsApp esse documento. Ele foi enviado tanto em PDF quanto em Word para que vocês conseguissem aí ter acesso. Então, vamos iniciar pelo objetivo dessa aula. Qual é o objetivo que faz-se necessário que vocês tenham nessa aula? Eu vou marcar aqui para vocês. Vou pegar uma caneta para vocês entenderem onde eu estou fazendo a leitura. É aqui. Vou melhorar essa marcação para vocês entenderem melhor. Certo? Então, vamos lá. Vocês conseguiram, então, ver aí onde eu estou fazendo a leitura. Então, vamos lá. O objetivo, então, do conhecimento. Vocês acompanham no de vocês ou acompanham por aqui. Eu sei que vai dar para vocês verem aí bem direitinho, tá? Então, o objetivo, né? O conteúdo é aquilo que eu espero que vocês aprendam. É relacionar, né, a emergência do fascismo e do nazismo e a Segunda Guerra Mundial. A questão de judeus, as vítimas do Holocausto, o que a gente vai falar aqui agora. Em consequência, a gente tem como habilidades descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e do nazismo, a consolidação dos estados totalitários e as práticas do extermínio como o Holocausto. Então, o que é essa habilidade? É aquilo que eu espero que vocês consigam discernir ou entender no final dessas nossas aulas, dessa quinzena, né? Dessas 4 aulas que teremos nessa quinzena. Depois, ao final, vocês vão resolver as atividades que estão aqui nesse bloco, fazer a foto, enviar por e-mail ou me enviar pelo WhatsApp que eu também recebo, tá bem? Então, vamos lá. Essa segunda habilidade e o segundo conteúdo, a gente passa na próxima aula, porque eu vou tentar fazer o vídeo mais curto possível para mim conseguir enviar para vocês pelo WhatsApp, tá bom? Então, eu vou fazer vários vídeos pequenos e vou enviar pelo WhatsApp. Aqui também, deixa eu mostrar, vocês vão ver que vocês têm alguns links aqui, que eu deixei lá, que vai facilitar o entendimento de vocês. Que se vocês quiserem assistir, então são 5 videoaulas que conta aí toda a história da Segunda Guerra Mundial, porque tal como na Primeira Guerra Mundial, que nós estudamos final de junho, a Segunda Guerra Mundial é uma guerra muito grande, muito extensa. Vou desligar minha internet, senão vocês vão ficar vendo todas as mensagens que chegam aqui e a gente não interessa por isso nesse momento. Então, vamos lá, aula de História, Segunda Guerra Mundial, e vamos começar a fazer a leitura do texto. Então, a Segunda Guerra Mundial foi um conflito de escala global. O que é isso, Naina? Foi tão grande assim? Foi. Escala global. Foi grande assim mesmo. Então, por exemplo, enquanto acontecia a Segunda Guerra Mundial aqui na Alemanha, na África também alguns países aproveitavam esse momento e também lutaram pela questão da descolonização ali de grandes países que haviam colonizado já há séculos atrás. E na Ásia também acontecia, então a Segunda Guerra Mundial ela não aconteceu somente em um determinado lugar, ela não aconteceu somente em um determinado espaço, ela também, como a Primeira Guerra Mundial é chamada de mundial por ter afetado diversos lugares pelo mundo. Datas importantes, eu sempre falo para vocês que eu gosto que vocês marquem datas importantes. 1939 a 1935, datas importantes.
Então, ela iniciou em setembro de 1939. Vocês vão relembrar que a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 até 1918, lá no finalzinho dela, quando fizeram o Tratado de Versalhes, e, né, que Estados Unidos entrou na guerra e, juntamente com outros países, conseguiram a vitória sobre a Alemanha, eles fizeram lá um grande tratado que fazia com que a Alemanha tivesse sido, então, culpada por tudo aquilo que aconteceu na Primeira Guerra. Crises econômicas, mortes, então, tudo aquilo de ruim que aconteceu na Primeira Guerra, foi decidido nesse Tratado de Versalhes que a Alemanha seria totalmente culpada e ela deveria pagar por isso. Então, a Alemanha, lá na saída da Primeira Guerra Mundial, já saiu dessa Primeira Guerra com problemas ainda muito maiores, porque além da grande crise econômica interna que ela sofreu, ela precisou também pagar toda a dívida ali desse tratado, recuperar a economia de vários lugares que a Primeira Guerra destruiu. E aí, na saída da Alemanha da Primeira Guerra, ela entrou num processo conhecido como regime totalitário, que nós estudamos aí há pouco tempo, né? O que foram esses regimes totalitários? Nós vamos relembrar já também o que foram eles, tá? Então, vamos passar aqui para frente. Deixa eu retirar isso aqui. Então, o que aconteceu para frente? A Segunda Guerra Mundial, estou aí no segundo parágrafo, foi um conflito de proporções globais que aconteceu entre 1939 e 1945, caracterizada como um conflito em estado de guerra total, no qual não há mobilização de todos os recursos para a guerra. A Segunda Guerra Mundial fez aliados e eixo. O que é isso? O que eu quero que vocês entendam aqui quando a gente está falando em aliados e está falando em eixo? Primeira coisa, vou até separar aqui porque eu quero que vocês registrem isso na cabeça de vocês e no caderno de vocês. Aliados e eixo. Vocês lembram que lá na Primeira Guerra Mundial teve também essas criações desses grupos, onde determinados países ficaram num grupo, né, que é o grupo da Tríplice Aliança, e determinados países ficaram no grupo da Tríplice Entente. Vocês lembram disso? Aqui também não foi diferente, né? Alguns países ficaram ali no grupo que foram chamados de aliados, e outros grupos de países ficaram ali num grupo que foram chamados de eixo, ok? Então, coloque isso aí no caderno de vocês. Aliados e eixo são dois grandes grupos com vários países envolvidos que guerrearam entre si. Então, diferente da Primeira Guerra Mundial, onde era conhecido como Tríplice Aliança e Tríplice Entente, aqui na Segunda Guerra Mundial, eles são conhecidos como países aliados e países do eixo, ok? Eu vou retirar aqui e vamos continuar. Enfrentaram-se na Europa, na África, na Ásia e na Oceania. Então, a proporção dessa guerra foi imensa também. Após 6 anos de conflito, mais de 60 milhões de pessoas morreram. Imagina vocês, 60 milhões de pessoas. Olha a quantidade de pessoas que morreram nessa guerra. Então, dá para se entender o porquê que ela é conhecida também como uma grande guerra. Por que, né, foi considerado aí a Segunda Guerra Mundial? Porque a primeira também teve mais aí de 20, 30 milhões de pessoas mortas ao final ali, na somatória total. E a Primeira Guerra Mundial durou 4 anos. Segunda Guerra Mundial durou 6 anos. Então, 6 anos em guerra, a proporção de mortes, lógico, foi muito maior do que na Primeira Guerra Mundial. E aí a gente vai estudar aqui agora as causas. Quais foram as causas da Primeira Guerra Mundial?
da Segunda Guerra Mundial, desculpe. Então, a Segunda Guerra Mundial teve como grande causa o expansionismo e o militarismo da Alemanha nazista. Vocês lembram o que foi a Alemanha nazista? Lembram lá da gente estudar que Hitler criou ali a ideia de país totalitário porque ele discordava principalmente dessa questão da economia dos Estados Unidos, que até então era o país que passou a se tornar o grande país, né? O país que venceu ali a Alemanha e demais países na Primeira Guerra. Então, ele era um país referência. E a Alemanha, então, criou aí essa ideia de nazismo como sendo assim, um país extremamente totalitário, como forma de dominação do mundo. A gente já estudou, então, nazismo e fascismo. A ideia principal, ela veio de Adolf Hitler. Então, ela era uma ideologia, né, que foi criada na Alemanha em 1919. Então, ela foi criada um ano após o final da Primeira Guerra Mundial. E ela tinha como base dividir radicalmente a Alemanha. Então, assim, dividir mesmo, até fisicamente falando. De um lado ali da Alemanha, poderia viver aqueles que eram de raça considerada por Hitler ariana, que era um símbolo de força, ele se considerava puro, eles se consideravam até pela cor superior, né, aos outros. E do outro lado da Alemanha passou a viver os judeus, os negros, os estrangeiros e os homossexuais, que era, né, por Hitler, não considerados aí como a raça, a grande força, a grande raça, não considerada como puros, né, nem de coração, nem de nada. Então, essa foi a principal ideologia que fez com que a Alemanha nazista tivesse, então, essa postura que ela teve após a Primeira Guerra Mundial e até terminar a Segunda Guerra Mundial. Essa postura da Alemanha refletia diretamente a ideologia dos nazistas, que haviam alcançado o poder da Alemanha em 1933. A ação dos nazistas resultava, em grande parte, da insatisfação de uma parte radicalizada da sociedade alemã com o desfecho da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente está voltando, né, no que eu acabei de falar aqui para vocês na questão do Segunda Guerra Mundial aconteceu. Isso aí vocês podem gravar isso aí para vocês. Aconteceu porque eles não aceitaram essa questão do Tratado de Versalhes, que culpou a Alemanha por tudo aquilo, todas as mortes, todas as despesas da Primeira Guerra Mundial. Então, basicamente é isso. Vamos ler lá. Ao final da Primeira Guerra, consolidou-se fortemente na sociedade alemã uma ideia de que a derrota na guerra havia sido injusta. Somado a isso, havia também a grande humilhação que a Alemanha sofreu com o Tratado de Versalhes, acordo que pôs fim à Primeira Guerra e que proibia a Alemanha de ter navios e aviões de guerra. Limitou ao número de 100.000 soldados da infantaria. Obrigou a nação alemã a pagar uma indenização altíssima e a entregar suas colônias para aqueles que a derrotaram. Então, a gente percebe aí e relembra que os alemães estavam sofrendo muito, eles sofriam muito, né, pela questão de orgulho, pela questão da despesa econômica. A Alemanha entrou numa grande crise, as pessoas começaram, né, a passar fome mesmo, literalmente, depois da Primeira Guerra Mundial, porque o governo alemão não tinha dinheiro mais para sustentar ali a sociedade. O que a gente vai lembrar agora? Eu vou cortar esse vídeo, fazer um outro vídeo para não ficar muito extenso e para que a gente consiga estar enviando para o WhatsApp. Vocês vão continuar aí com o caderno de vocês e a gente vai começar a falar um pouco mais sobre essa questão aqui. Vou sublinhar para vocês verem. O espaço vital. O que é que foi esse espaço vital criado por Hitler? Também a gente vai contar um pouquinho da história de Hitler para vocês entenderem o porquê que ele chegou até aí, tá bem? Já volto no próximo vídeo.